Vambora, quero ouvir aqui o que o Jorge Igor tem a dizer dessa situação bem preocupante do Santos na briga para não cair para a Série B. E o Vitória, se me chamar, eu vou. Foi colossal na Vila Belmiro. Poucos projetavam o Vitória vencendo do Santos na Vila. E o Vitória foi lá e venceu. Parabéns a Jair Adventure, tá? Faz um grande trabalho no Vitória. E eu falei, ó, é milagreiro, é miraculoso. É, meu amigo, não é mole não. Será? Será que o Vitória sai da zona? Trágico o resultado do Santos dentro da Vila Belmiro. Já começou assim, tragédia. Trágico. Esse termo acho que resume. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos do Jorge Igor. Muito bem. De nada adianta fazer a atuação que fez contra o Corinthians, de nada adianta um primeiro tempo forte, um time eficiente, um time que encurralou, não deixou o Corinthians ter saída de bola. De nada adianta tudo aquilo construído na quarta-feira passada e na rodada seguinte o Santos apresentar o futebol que apresentou hoje. De nada adianta. Agora, isso é muito surpreendente? Não, está muito fora do script? Não, não está. Não está fora do script. São oscilações normais, infelizmente esperadas, para dois contextos que fazem parte do Santos hoje. E assim, eu não acompanho o Santos com a profundidade que o Santista acompanha, mas eu me espantei. O cara que toma 3-0 do Ceará no Castelão, em Júpiter, em Saturno, dane-se. Toma 3-0 do Ceará, irmão. Irmão, a tua situação é muito preocupante. O Ceará tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Ou tinha lá atrás, quando enfrentou o próprio Santos no Castelão. Não é um ataque que faz 2, 3 gols em todo jogo, não. Beleza. E o time do Ceará é limitado tecnicamente no meio pra frente. É um time bem encaixado e tal, todo mundo já sabe. Mas, pô, tomar 3-0 do Ceará... Nem o Sport, pô, que é virtual rebaixado há um bom tempo, tomou 3-0 do Ceará. Mas beleza. Pior do que isso foi a atuação nojenta contra o Vitória. A atuação do Santos foi ridícula. O Vitória jogou mais do que o Santos e merecia ter feito 2-0, se não fosse o gol perdido do Lucas Braga. Então assim, o time que empata com o Sport, perde do Vitória na Vila, toma de 3-0 do Ceará, esse time é ruim e é mal treinado. Ponto. Um trabalho que acabou de começar e que deveria ter começado antes, o do Vojvoda. Deveria ter começado bem antes. A diretoria demorou para demitir o Cléber Xavier e demorou para contratar o Vojvoda. Concordo. E é fruto também de um time com limitações. Um time com limitações terá dificuldades muito maiores do que o normal para ter uma sequência de boas atuações, para ter uma sequência de bons resultados, porque o time é limitado. Então ele vai sofrer nesse jogo aqui, aí ali vai dar uma encaixada, vai fazer um gol com 4 minutos, aí vai mudar o panorama, vem tudo a favor e vambora, vamos pegar esse vento a favor e vamos ganhar o jogo. Aí na rodada seguinte, mais uma atuação ruim. Veja essa gangorra, veja o que foi a péssima atuação em Fortaleza, na derrota para o Ceará, a excelente atuação contra o Corinthians e mais uma atuação muito ruim contra o Vitória. Estamos falando dos 3 últimos jogos do Santos. É a gangorra. Mas um clube como o Santos, da maneira como o Santos é gerido, tocado, treinado como foi ultimamente, etc., dirigido, esse clube tem 31 pontos e hoje tem a mesma pontuação do primeiro time da zona de rebaixamento. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Chegamos na rodada 29 do campeonato, o Santos ainda tem jogo para pagar, e é um jogo muito tranquilo, né? Um jogo a menos contra o Santos, é só contra o Palmeiras. É um jogo fácil, jogo absolutamente. Vem ferro forte por Vem ferro forte por aí, né, Jorjão? Não é mole não, meu amigo. É só o Palmeiras no Allianz, só essa brincadeira. É só essa brincadeirinha aí, meu irmão. Absolutamente tranquilo. E nós chegamos nessa reta final, faltando aí, arredondando 10 rodadas para acabar o campeonato, o Santos está com o pé na zona de rebaixamento. O Santos poderia ter aberto 6 pontos, está dentro da zona praticamente, né? Só superando o Vitória no número de vitórias. Tem 8 contra 7, ganhou uma a mais. Só isso. Só... Eu vou jogar informação aqui agora para vocês, tá? Vou migrar para uma outra tela, rapidez. Olha essa tabela de classificação aí. O Vitória tinha exatamente a mesma pontuação que tem hoje. 29 pontos em 29 jogos, basicamente. E estando na mesma posição, na 17ª colocação, a 1 ponto aí, naquela altura, do Fluminense, né? Aí você olha para a tabela aqui do Santos, quando caiu para a Série B, em 2023, o Santos tinha 29 pontos.
Foram 9 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Hoje o Santos tem 31, mas no final das contas tem a mesma pontuação do 17º. Então o cenário é igual, basicamente. Quando o Vitória acabou ficando na Série A em 2024, porque tinha a mesma pontuação basicamente do 16º, com 29 pontos. E o Santos, apesar de ter mais pontos atualmente, ter 31, tem a mesma pontuação do 17º, então o cenário é igual. Agora, lógico, se o Vitória vai ficar, se o Santos vai cair, aí é o tempo, né, gente? Aí eu não tenho bola de cristal, não. Aí é aguardar, né? Só isso separa o Santos da zona de rebaixamento. E o Juventude ganhou. Juventude foi a 26. Até o Juventude tá sonhando. Esse é o panorama. Aí Vamos é falar demais. um pouco do que foi o jogo. Primeira coisa, primeiro minuto de jogo. O VAR vai lá. Assim, minha opinião, tá? Sobre os lances. No final, a arbitragem acertou no pênalti, que não deveria ter sido marcado mesmo para o Santos e foi desmarcado pelo VAR. O Lautaro Dias chuta o chão, claramente. Tem dois jogadores ali muito próximos e que com certeza atrapalharam a visão do Rafael Klein e por isso ele deu o pênalti. Mas a imagem é muito clara, muito nítida. Ele chuta o chão, o VAR chama, vem cá, o VAR tá aí para isso, para corrigir erros claros. Vem cá, meu filho, só errou. Ninguém derrubou o camarada não, ele chutou o chão, foi lá e desmarcou. E o pênalti, precisamos falar do pênalti que o Brazão cometeu. E precisamos falar também que essa jogada começa com um passe errado do Escobar, tá? Então você tem Escobar e Brazão muito determinantes para o lance do gol do Vitória. Vitória arma o contra-ataque. Velho, eu sempre defendi o elenco do Santos há um bom tempo, do meio pra frente. Porra, o time que tem Tassiano pela temporada que ele fez no Bahia, Raul Laser, Barreal, Tiquinho, beleza, em decadência, uma porcaria, mas ainda assim é Tiquinho. Pô, meu atacante é Derek Lacerda, eu tive a paciência, Arthur Souza, Pablo, gente, pelo amor de Deus. O time que tem Neymar, pô, Guilherme, do meio pra frente, aí você, Pituca já não tá aí, né, mas beleza. Pô, você tem um time Zé Rafael, pá, você tem um time do meio pra frente que você fala assim, pô, já é o suficiente pra permanecer. Aí, pô, Brazão é um bom goleiro, acabou, vai ficar na Série A ao natural. Só que assim, o quarteto defensivo do Santos, eu nunca gostei, nunca. Luan Pérez, aí agora Faria, Donis Faria, sei nem o nome dos caras. Eu nunca gostei desses caras, da zaga do Santos. Nunca gostei de laterais, de Escobar, eu já culpei ele no Fortaleza, é horroroso. Pelo menos no Fortaleza ele foi horroroso, no Santos ele evoluiu. Souza, pá, é legalzinho no meio pra frente, mas marca mal. Igor Vinícius, o quarteto do Santos defensivo, eu acho muito fraco. É um quarteto de Série B defensivo. E que tá afundando o Santos, né? Bola é lançada, o Brazão vem completamente alucinado e derruba o Renzo. E é pênalti, ele saiu mal do gol. E aí, vamos lá, parêntese sobre Gabriel Brazão. Gabriel Brazão foi, durante algum tempo, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Foi. Se saiu muito bem. Alguns até falavam em seleção. Eu nunca concordei. Acho que existem outros goleiros à frente, numa fila. Mas via que o Brazão estava vivendo um bom momento. Se não fosse Brazão, no início da Série A, o Santos estaria na zona do rebaixamento até hoje. O Santos agora teria 23 pontos na Série A, se não fosse Brazão. Ele entregou a rapadura contra o Vitória. E aí voltamos ao quinteto do Santos, né? Se Brazão fosse goleiro ruim, meia boca, o Santos estaria agora na vice-lanterna. Porque o Santos joga muito mal a temporada toda, na média, né? Agora, tem problemas de saída de bola, solta bolas fáceis e não vem bem nos últimos jogos. Não vem bem. Então, quando ele vem bem, faz uma sequência de boas partidas, né? É o papel de quem está analisando. A gente vai lá e diz, olha, grande momento do Brazão, grande fase, um dos melhores goleiros do campeonato, Brazão Neuer, né? O Ricardinho sempre brincou, né? Sempre irreverente como ele é. Beleza, aí a gente vai lá e bate palma e solta fogos pro cara. Quando o cara tá mal, não adianta, eu tenho que chegar aqui e falar, irmão, tá mal, não tá passando confiança, não tá passando segurança pro torcedor, não tá passando segurança pra zaga, e ele sai completamente atabalhoado, pô. É pênalti, sim, desculpa, mas é pênalti. Então contribuição direta do Brazão e contribuição direta do Escobar. Eu entendo que o Vojvoda gosta do estilo do Escobar, mais defensivo, tem lá os seus critérios para escalar, mas sabemos das limitações do Escobar, sabemos do teto técnico baixo que tem o Escobar. Então, né, não
tem muito o que fazer. E aí, foi o Santos que não teve a mesma inspiração do último jogo, né? Tentava jogar, mas não era tão intenso, combativo e eficiente como no último jogo contra o Corinthians. O Vitória preenchia o meio-campo, mandava o Santos para o lado. Aí o que o Santos fazia? Vamos levantar para a área. O Vitória joga com 3 zagueiros altos e o Santos não tem atacante grandalhão. Aí, meu amigo, a defesa do Vitória, beleza, né? A defesa do Vitória foi sobressaindo, se segurando, neutralizando o Santos. Primeiro vacilo do Santos, gol, 40 minutos, foi pro intervalo ganhando por 1-0. Aí, primeiro tempo E assim, Renzo perdeu o gol no passe de Mateuzinho, que fez uma jogada espetacular. Ele começa a dar o tapa de ombro, né? Aquela ombrada do futebol. Tem o passe de Aitor para Mateuzinho devolvendo. Ele dá em Renzo Lopes e Renzo desperdiçou a chance. Teve também uma bola de Raul Cáceres para Baralhas, que ele finalizou a bola mal, mas era uma chance perigosíssima pro Vitória. Então assim, quando bate o segundo tempo e com 2 minutos de jogo, eu vejo o Vitória no campo de ataque cobrando escanteios. Eu falei, o Santos tá arrombado, já perdeu o jogo. Tava tendo live no React lá no canal Reserva. Eu falei, já era, o Vitória vai ganhar o jogo. É ruim, o saldo do primeiro tempo do Santos, ele é muito negativo. Por mais que o Santos tivesse tido, eu fui olhar aqui no SofaScore, números do jogo, o Santos teve no primeiro tempo 73% de posse de bola, mas ele finalizou menos que o Vitória. Ele finalizou 4 vezes e o Vitória 6, mesmo tendo uma posse de bola esmagadora, porque ninguém imaginava que o Vitória ia tentar fazer o que o Corinthians tentou fazer no comecinho do jogo. Vou tentar propor, vou tentar sair pro jogo. Não, o Vitória falou, Santos, beleza, fica com a bola aí, eu vou fechar a marcação por dentro, vou te jogar pros lados e vambora. Foi isso que o Vitória fez e já era mais ou menos o esperado. E aí, no segundo tempo, o Vitória, mais cauteloso ainda, falou, quer saber? Vou continuar o meu plano, me defendendo aqui e saindo para escapadas de contra-ataque. E o Santos criava sem tanta lucidez. Era volume, era tentativa de levantar a bola na área, era o Souza que entrou mais acionado pelo lado esquerdo, mas sem tanta inspiração assim. Não foi um bombardeio para cima do Vitória no segundo tempo. O Santos não conseguiu. O Santos não conseguiu nesse segundo tempo fazer uma pressão de, vamos empatar o jogo. O Santos não me passou, durante o segundo tempo, a sensação de que poderia empatar o jogo. A verdade é essa. O Santos não... Olhava, o tempo passava, as poucas chances vinham. É mesmo. Tava escancarado que o Vitória ia ganhar o jogo. Com 10 minutos, irmão, todo quem tava assistindo o jogo falou, acabou, o Vitória ganhou o jogo. 10 minutos do segundo tempo, acabou. O Santos não criava nada, pô. Nada. O Vitória muito bem fechadinho, montado por Jair Ventura. Eu vou falar do lance do Guilherme. Preciso falar aqui com calma do lance do Guilherme. E o Santos não dava essa sensação. Eu acho que teve também uma questão de intensidade, assim, que foi diferente do clássico. E, na boa, o Santos está numa situação de merda há muito tempo, né? São anos horrorosos que o Santos está vivendo. O Santos não pode se dar o luxo de escolher jogo, que é o que o corintiano hoje se queixa muito do Corinthians, né? O Corinthians escolhe jogo, tem jogo que ele dá o gás, tem jogo que ele tá no modo Jaiminho Carteiro, evitar a fadiga. O Santos não pode entrar nessa. Se o Corinthians não pode, o Santos menos ainda, porque ele tá muito mais ameaçado de rebaixamento. Ele tem um time pior. Ele não tem um Memphis, um Garro para desequilibrar. Ele não tem um atacante com o número de gols do Yuri Alberto. Ele não tem. Então ele não pode se dar o luxo de entrar e falar, beleza, hoje é tranquilo, hoje é o Vitória. Será que isso passou pela cabeça? Eu espero que não. Hoje é o Vitória, hoje é o tranquilo, hoje é... O Vitória tava com a chibata estralando, é bronca mesmo, né, mano? Não, o Colossal tava demais na segunda, viu, velho? Maravilha. Não dá. E aí eu acho que passa muito também, aí eu preciso fazer uma crítica ao Vojvoda. Não pode demorar meio tempo no segundo tempo, esperar a metade do segundo tempo para fazer as trocas óbvias de um time que estava mal desde o início. De um time que já deveria ter voltado do intervalo com o Robinho Júnior na ponta direita, por exemplo. Entrou o Vitor Hugo também. O Bom Tempo entrou já na reta final. Trocas que deveriam ter sido feitas na volta ou antes, assim, com 5, 10 do segundo tempo. Mudou porra nenhuma. Vambora, vamos botar. É o que temos, né? O famoso é o que temos, que a gente usa nos vídeos da seleção brasileira. E acho que o Vojvoda tem pecado nisso.
É preciso socorrer o time mais rápido. O Santos precisava de um socorro mais rápido naquele momento. E o seu treinador demorou a agir. Sabe? Então, assim, E aí, sobre o Vojvoda, eu já falei aqui, né? A torcida do Santos se iludiu quando o Vojvoda chegou e tal. Ó, o Vojvoda fez um trabalho horroroso no Fortaleza. Beleza, em tese, bem melhor do que Kleber Xavier, como o Jorge Igor falou, deveria ter chegado antes e tal. Tudo isso é verdade, concordo. Mas não se iludam não, gente. O Vojvoda fez um trabalho ridículo no Fortaleza em 2025. A situação do Fortaleza ser vice-lanterna, a culpa é dele também. É bom pontuar isso, não é culpa só dos jogadores, só de Marcelo Paes, não. A culpa é de Vojvoda também. infelizmente, o Santos dá todos os sinais de time que vai brigar mesmo para não cair, que talvez até caia, que é aquela coisa, dá um dos sinais, existem outros, né? Não sei se ele tá dando todos, eu acho que em 23 ele deu todos os sinais desde fevereiro, agora nem tanto, mas esse sinal ele começa a dar, é o time que ganha o clássico, perde pro time da zona de rebaixamento, isso é nítido. O Santos no ano que caiu ganhou do Palmeiras e do Flamengo, vocês lembram disso? No ano que o Santos foi rebaixado, ele ganha do Palmeiras, ganha do Flamengo, a galera fala, porra, agora esquece, não cai mais. Esse ano ele ganhou do Flamengo, esse ano ele ganhou do Corinthians, agora o clássico. Aí ele perde pro Vitória dentro de casa, dentro da Vila Belmiro. Aliás, eu fiz um paralelo aqui com os vídeos da seleção brasileira. O Santos tá meio seleção brasileira no ciclo do Jovem Ed, né? Quebrando recordes, todos negativos. Santos nunca tinha caído, já caiu. Santos nunca tinha perdido pro Vitória dentro da Vila Belmiro, vocês sabiam disso? Pois é, nunca. Perdeu hoje, ontem. O Santos perdeu para um adversário que há 5 meses não ganhava um jogo fora de casa. Você sabia disso também? Vitória não ganhava fora do Barradão há 5 meses. Então, meu amigo... Isso é... Quase perdeu do Sport na ilha. Que o Sport naquele momento não tinha nenhuma vitória. Isso aí é sintoma de rebaixamento ou não é? É. É claro que é. Se o sinal não estava amarelo, virando vermelho, se ele não estava aceso ainda, se alguém estava dormindo, porra, irmão, precisa de mais que tipo de sinal para acreditar nisso, para entender o que aconteceu hoje? Deixa eu falar do Guilherme. Do que aconteceu ontem. Deixa eu falar do Guilherme. Era um segundo tempo em que o Santos tinha dificuldade para jogar por dentro, em que o Santos tinha a insistência dos levantamentos para a área, porque o Vitória jogava o time para o lado. E num desses levantamentos surge uma das únicas chances reais para fazer um gol no segundo tempo, que é uma bola levantada da direita na direção do Guilherme. Se você olhar aqui os números do SofaScore, apesar de 10 finalizações do segundo tempo, essa foi a única grande chance contabilizada. No quesito grandes chances, o jogo inteiro, o Santos teve uma grande chance. Caio Guilherme. A bola do Guilherme. E o Guilherme perdeu. Num lance em que parecia, aí você vai dizer, pô, mas aí é fácil porque você tá aí, né? Você não joga. Pô, aí é mole. Mas, irmão, assim, na boa, o que parecia muito óbvio ali, até o Ricardinho falou isso na transmissão do Sport TV, do Premier, amigo, é bola pra chegar chutando. É. Ele toma a decisão de tentar o peixinho. Tem uma regra no futebol, né? Que se você tá dando a cabeçada é porque você pode chegar com o pé também. É verdade. E era uma bola, tipo, ele deu um peixão, ele cabeceou o chão, pô. Se você analisar o replay, ele tá cabeceando o chão já. Não é um peixinho que, porra, sei lá, tá a meia altura a bola. Não, a bola tá quase no chão, tá ligado? Então assim, era pra ele chutar, velho. Se a cabeça pode chegar ao pé também. E aí erra de maneira, assim, vergonhosa, vexatória. É substituído minutos depois e é vaiado por uma parte da Vila Belmiro. Outros até aplaudiram ontem na hora que ele saiu, mas alguns vaiaram. Houve vaias de novo. E acho que são vaias acumuladas. Acho que essas vaias ao Guilherme são vaias pelo contexto do ano ruim que o Guilherme faz com a camisa do Santos. Então, ontem ele teve a bola do empate, porque empatar não seria maravilhoso, mas você não perderia distância para o Vitória, não ficaria colado na zona de rebaixamento, você deixaria ferimentos leves, você sairia machucado de alguma forma, mas ferimentos leves. E o Guilherme teve a bola do empate. E acabou tomando uma decisão péssima, péssima, como tem sido péssimas algumas decisões do Guilherme. É aquele jogador que, na hora de finalizar, busca assistência.
Na hora da assistência, busca a finalização. Na hora da finalização, quando ele tem duas opções de finalização, ele escolhe a mais difícil, ele escolhe a pior. Sabe? O que o Santos teve no segundo tempo? Teve um chute do Roleiser, da entrada da área, que foi praticamente em cima do goleiro. Teve a bola do Guilherme, no levantamento que veio da direita. Tô tentando lembrar de mais alguma. E aí o Vitória tendo contra-ataque. E com 40 do segundo tempo, o Vitória poderia ter matado o jogo num contra-ataque, num chute na trave. Numa finalização que foi na trave. Mas assim, tirando isso, o que mais o Santos criou de oportunidade real no segundo tempo? Teve uma chegada do Guilherme na linha de fundo, que ele tenta o cruzamento, a bola desvia no zagueiro, sobra lá do outro lado. Nada. O Santos foi em nada no segundo tempo. As entradas dos meninos não mudaram muito o panorama. Eu teria colocado antes, mas talvez não tivesse mudado nada no placar final do jogo, mas acho que... Isso é o que pesa, velho. Porra, tu depender de Robinho Júnior pra virar um jogo contra o Vitória numa reta final do Campeonato Brasileiro, porra, com todo respeito aí ao Robinho Júnior, que eu não acompanho com profundidade, lógico, quem acompanha é o torcedor do Santos, mas, porra, garoto da base. Ele não é o novo Neymar, ele não é o novo Messi, esse é o ponto. Ele não é o novo Estevão, e mesmo que fosse, ainda é muito verde pra você já colocar o garoto, ó, decide aí um jogo, reta final do campeonato, tamo perdendo, o Vitória tá super bem encaixado, 3 zagueiros, 2 laterais experientes. Meu amigo, é difícil, pô, tu não pode depender de garoto da base pra virar jogo contra o Vitória, pô. É nem contra o Sport, quanto mais contra o Vitória. É difícil, pô. Que o Vojvoda demorou. Então, assim, uma série de problemas o Santos tem que resolver até o fim do campeonato. E a situação começa a ficar muito preocupante, porque o Santos reagiu, tá? O Santos, depois da chegada do Vojvoda, para ser absolutamente justo... Ah, teve uma finalização da entrada da área também, do Santos, que o goleiro se estica todo e que faz a defesa... Deu até a impressão que tinha batido no travessão, já é nos acréscimos, e o goleiro tira com a pontinha dos dedos e manda para escanteio. Foi só isso que o Santos fez no segundo tempo. Essas que eu... Foi chute de Roleiser. Eu elenquei aqui. Mas, voltando, não perdendo o fio... O Santos tem, na reta final, uma série de problemas para resolver, e eu não sei se vai dar tempo de resolver. Porque, veja, o trabalho do Vojvoda fez o Santos evoluir. Isso é inegável. O Santos melhorou. Mas os resultados, eles não estão vindo no volume que deveriam vir. O Vojvoda tem só 2 vitórias. Essa derrota de ontem é um desastre, é um pesadelo. Isso não podia estar na conta em hipótese alguma. Então é um trabalho que encontra dificuldades nas limitações técnicas que o Santos tem. O Santos é o time mais organizado, tem uma maneira de jogar, tem melhoras individuais que surgiram com a melhora coletiva, evidente, alguns jogadores cresceram de produção depois da chegada do Vojvoda, mas ainda existe um déficit de qualidade. E o trabalho do Vojvoda vai sofrer com isso. E eu não sei, porque assim, não tem tempo de resolver isso. Os caras não vão virar craque do dia pra noite, não tem como contratar mais, mesmo se tivesse, não tem dinheiro, e é com isso aí que vai até o final do ano. E é no ponto a ponto do sofrimento na calculadora na mão até o final do ano. Talvez se repita 23, o Santos precise da última rodada para escapar. Talvez escape, ou talvez repita 2023. Eu já não sei. Eu, sinceramente, achava que não cairia esse ano, mas sempre imaginei que o Santos fosse ficar nessa faixa de tabela, 15º, 14º, 16º. Sempre foi a minha visão da campanha do Santos. Mas olhando, falando, pô, essa galera lá de baixo não reage, tá tudo tranquilo. O Vitória reagiu, Jair Ventura chegou, ganhou o Bavi, ganhou do Santos ontem. O Juventude reagindo. O Fortaleza recentemente reagiu, ganhando o próprio Juventude em Caxias do Sul, perdeu pro Cruzeiro absolutamente normal dentro do Mineirão. Daqui a 2 rodadas pega o Santos. Você acha que é moleza? Você crava que o Santos ganha do Fortaleza dentro de casa? Olha essa sequência do Santos. Aí é que é o problema, né? Dos 9 pontos que o Santos tinha certos, em tese, Vitória, Fortaleza e Sport na Vila, desses 9 para escapar, 3 já foram. 3 já não conseguiu. Tem o Fortaleza, que ainda não tá morto no campeonato. Para mim já caiu, mas não tá morto ainda matematicamente. E tem o Sport na antepenúltima rodada. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Se não ganhar do Fortaleza, eu acho que vai cair. Botafogo no Rio. Zé Rafael tomou o cartão amarelo, tá fora, inclusive, tá suspenso. Botafogo no Rio. Botafogo 5º colocado do campeonato. Tá zoadaço o Botafogo? Tá. Mas ainda é 5º colocado, ganhou o jogo ontem fora de casa, joga no gramado sintético, onde ele é muito forte, difícil o jogo. Claro que é difícil pro Santos. Fortaleza em casa, põe a mão no fogo, garante os 3 pontos? Eu não garanto nada. Esse time não faz a gente ter garantia nenhuma.
Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Aí vem a sequência do pesadelo. 2 vezes o Palmeiras e o Flamengo no meio dessas 2 vezes. Terrível. Terrível a sequência. Flamengo do Maracanã, tá? Que o Santos pegou o Flamengo do primeiro turno na Vila Belmiro, ganhou com o gol do Neymar. Agora Maracanã. E o Palmeiras, um jogo do Allianz e um jogo na Vila Belmiro. Duro, duro. Terrível, terrível. Então o resultado de ontem, ele piora muito as condições para essa sequência que virá. Ele piora demais as condições. Ele deixa o Santos ainda mais pressionado. E isso ficou muito claro no segundo tempo. O prejuízo disso, o impacto disso é muito nítido, né? O Santos voltou para o segundo tempo ontem muito nervoso. Muito, muito, muito nervoso. E ele já vai entrar nos próximos jogos muito nervoso em virtude da derrota de ontem. A derrota de ontem ela tem um peso para a sequência do campeonato muito grande. Porque o time perde o direito de errar. O time perde, o time está no limite, o time está andando no fio da navalha, não tem muito, sabe? E muito problema para resolver. O Santos tem 28 gols. Fui pegar aqui os ataques do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 28 gols em 28 jogos no campeonato. O Santos tem só 1 gol por partida de média no Campeonato Brasileiro. Se você pegar a galera que está próxima do Santos, ó, o Atlético Mineiro tem 26 gols no campeonato, o Vitória tem 27, o Fortaleza tem 26, o Juventude tem 23 e o Sport tem 21 gols marcados. É com essa galera que o Santos conversa, tá? É com essa galera que o ataque do Santos hoje conversa. E o Santos tem 40 gols sofridos em 28 jogos no campeonato. São os números de um time que vai brigar contra o rebaixamento. É óbvio, é óbvio. Essa campanha aqui é a campanha de um... Enfim, mas é uma construção. Essa construção do ano terrível que o Santos está vivendo, ela começa na virada de 24 para 25, quando mentem para o torcedor sobre o novo técnico, quando se perde mais de 1 mês e meio para contratar o novo técnico. Oi. Aí em cima da hora do Natal contrata o Pedro Caixinha, aí começa a montar o elenco atrasado, todo mundo saindo na frente do planejamento e o Santos correndo atrás, sempre correndo atrás. Começa ali. Aí vem, né, na outra sequência de erros, passando pelo maior deles, que foi Kleber Xavier nesse ano, o maior de todos, na minha humilde opinião. Então, você fica surpreso. Hoje as pessoas... O que é desesperador, eu acho, para concluir, é que hoje as pessoas não se assustam mais vendo o Santos nessa situação. Ah, o Santos está ali em 16º, perdeu para o time da zona de rebaixamento, está com a mesma pontuação do primeiro time da zona de rebaixamento, está brigando para não cair. Pois é, esse é o Santos hoje em dia mesmo. Normal. Normalizou. Normalizou. O padrão é esse. A briga do Santos é sempre essa. É briga para não cair. A briga do Santos agora é para evitar virar um time ioiô. Subir, descer, outro recorde negativo que ele pode quebrar. Porque dos grandes que caíram, dos grandes paulistas, ninguém, quando voltou, caiu de novo no ano seguinte. O Santos pode passar por isso. Você imagina? Que desastre, que coisa horrorosa que pode acontecer com o Santos? Pode acontecer. Mas é uma construção. O Santos vem trabalhando para isso. Esse é o ponto. As gestões vêm fazendo exatamente isso. As ações que são tomadas são ações que vão nessa direção. Estou dizendo que é por intenção, não. É por incompetência. Chegou nisso aí, meu amigo. Agora é rezar, orar, já diria William Bigode, fazer contas, comprar calculadora, segura na mão de Deus e vai. E segura no trabalho do Vojvoda e vai. Que ele consiga tomar as melhores decisões, seguir, fazer desse time evoluir, que ele seja mais rápido nas alterações, porque a qualidade técnica do time, ela tem o seu limite. O lance do Guilherme ontem, ele é um lance que exemplifica aquilo que a gente sempre falou sobre os limites técnicos do time do Santos. São baixos esses limites, infelizmente. Nenhum time tem 28 pontos em 28 jogos no campeonato impunemente, à toa, por uma obra do acaso. Não, é pela sua baixa qualidade. Simples assim. É por aí mesmo. Tamo junto. É isso aí, tá, gente? O vídeo de Jorge Igor, não tenho nada pra discordar não, viu? Não é mole não. É, meus amigos. E o Colossal, ó, tá com aquilo ali apontado pro Shell, viu? Não é mole não. Próximo jogo é o Corinthians no Barradão. Mas o Corinthians também que abre o olho, porque se perder pro Vitória já pode ficar 2 pontos da zona. Então assim, cara, o Vitória ele plantou o caos no Campeonato Brasileiro. O caos está instaurado por causa do Vitória, pô. Por causa dessa vitória contra o Santos na Vila. Se o jogo terminasse empatado,
Tava todo mundo, ó, sozinho, água de coco e água fresca. Tava todo mundo tranquilaço. Empate? Vitória 29 ainda, pá. Ainda estaria 3 do Galo, sei lá, 4 do Galo, estaria 3 do Santos ainda, a 5 do Inter. Com um jogo a mais, tava todo mundo tranquilaço. Mas aí o Colossal, toma, ferro. Não é mole não. Bom, gente, agora, meu amigo, o desespero bateu e o Vitória tá naquela porra. Barradão contra o Corinthians lotado, abarrotado. E os caras vão pra final da Copa do Mundo contra o Corinthians. Vitória é favorito. Não sei se vai ganhar o jogo, não. Mas no embalo que tá, a torcida vai lotar o Barradão, meu amigo. Aí é difícil, viu, velho? Ganhar lá no Barradão é foda. Mas enfim, o Corinthians ganhou lá ano passado, viu? Na reta final da Série A. Ganhou, acho que foi 2-1 o jogo, se eu não me engano, de virada. Mas vamos ver esse ano. Valeu, gente. Tamo junto.